Olha, eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas precisa ouvir. O mundo que você conhecia, aquele mundo onde os Estados Unidos ditavam as regras e o resto da humanidade obedecia de cabeça baixa, esse mundo está morrendo na sua frente. E o atestado de óbito foi assinado essa semana, em português, com sotaque pernambucano, pela boca de um homem que 3 anos atrás estava preso em Curitiba. Se você acha que o que aconteceu nos últimos dias é só mais uma fala bonita do Lula em algum palanque internacional, você não está entendendo absolutamente nada do tabuleiro geopolítico. O que está acontecendo agora é a coisa mais importante que o Brasil fez em política externa desde a redemocratização. E eu vou te explicar o porquê, peça por peça, porque a imprensa corporativa brasileira está fazendo de tudo para você não enxergar a magnitude do momento. Meu nome é Marcelo Rocha, e o que vamos discutir aqui hoje não é opinião de bar, não é achismo de Twitter. É análise de quem acompanha a geopolítica há tempo suficiente para reconhecer quando uma virada histórica está acontecendo embaixo do nosso nariz. E eu te peço, antes de continuar, que você deixe seu like, se inscreva no canal e comente qualquer coisa, nem que seja um ponto, porque é assim que esse tipo de conteúdo, que não obedece nem à Globo, nem ao Departamento de Estado americano, consegue continuar existindo. Combinado? Então vamos lá. O que aconteceu, em resumo, foi o seguinte: Lula subiu num palco em Barcelona e fez um discurso que, se você ler com atenção, é uma declaração formal de que o Brasil não reconhece mais a autoridade moral do Conselho de Segurança da ONU. Ele chamou os 5 membros permanentes, isso é, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, de senhores da guerra. Senhores da guerra. Pensa no peso dessa palavra vinda da boca do presidente da 6ª maior economia do mundo. Ele perguntou, na cara dura, quem o Bush consultou para invadir o Iraque, quem a França e a Inglaterra consultaram para destruir a Líbia, quem o Putin consultou para entrar na Ucrânia, quem o Trump consultou para bombardear o Irã, e quem o Netanyahu consultou para transformar Gaza num cemitério a céu aberto. A resposta em todos os casos é a mesma: ninguém. Ninguém foi consultado. As potências decidem sozinhas, agem sozinhas, matam sozinhas e depois cobram o resto do mundo para pagar a conta em dólar. E é aí que o discurso do Lula sai do campo da retórica e entra no campo do confronto direto. Porque ele não parou em criticar a guerra contra o Irã. Ele foi além. Ele lembrou de uma coisa que a maioria dos brasileiros já esqueceu e que os americanos fingem que nunca aconteceu, que foi o Acordo de Teherã de 2010. Aquele acordo, costurado pelo próprio Lula no primeiro mandato dele, junto com a Turquia do Erdogan e o Irã do Ahmadinejad, era a solução pacífica para a questão nuclear iraniana. O Irã aceitava limitar o enriquecimento de urânio, aceitava trocar combustível com supervisão internacional, aceitava abrir as portas para inspeção. Era a paz servida numa bandeja de prata. E quem rejeitou? Os Estados Unidos da Hillary Clinton e a Europa do establishment atlantista. Por quê? Porque eles não queriam paz, eles queriam o pretexto. Queriam manter o Irã como inimigo permanente, como bicho-papão para justificar a presença militar no Oriente Médio, para justificar os bilhões em armamento que vendem para Israel e para a Arábia Saudita, para justificar o bloqueio econômico que asfixia 90 milhões de iranianos há quase meio século. Lula colocou o dedo nessa ferida e mostrou para o mundo que o roteiro é sempre o mesmo. Iraque tinha armas de destruição em massa, lembra? Colin Powell, na ONU, com aquele tubinho de talco fingindo que era anthrax. Cadê as armas? Nunca existiram. Líbia ia massacrar os próprios cidadãos, lembra? Cadê o massacre? Nunca existiu. O que existiu foi uma intervenção da OTAN que destruiu o país mais rico da África e transformou a Líbia num mercado de escravos a céu aberto, literalmente, com mercados de gente sendo vendida em Trípoli em 2017, denunciado pela própria CNN. Agora o Irã está construindo a bomba atômica, dizem eles. A mesma agência de inteligência americana, a CIA, em relatório oficial, disse que o Irã não tem programa de armas nucleares ativo. Mas a verdade não importa. O que importa é o pretexto. E aqui entra a parte que ninguém está te contando, que é o motivo pelo qual o Lula, especificamente o Lula, conseguiu fazer esse discurso agora. Você precisa entender que o Brasil, durante o governo Bolsonaro,
virou praticamente um quintal das agências de inteligência israelenses. A ABIN, a nossa agência brasileira de inteligência, foi sistematicamente infiltrada e usada como ferramenta de espionagem política. O escândalo do uso do software espião israelense para monitorar adversários políticos, jornalistas, ministros do Supremo, isso não é teoria da conspiração, isso é matéria de jornal, isso está em inquérito da Polícia Federal. O Brasil estava sendo grampeado pela inteligência estrangeira com a cumplicidade do próprio governo brasileiro. Pensa na gravidade disso. É traição da pátria, no sentido mais literal possível. O que aconteceu nos últimos meses, e isso a imprensa não te conta porque envergonha demais o establishment ocidental, é que o governo Lula limpou a ABIN. Tirou os bolsonaristas, tirou os infiltrados, colocou gente comprometida com a Constituição brasileira. E essa nova ABIN, junto com a Polícia Federal, fez o que nenhum governo brasileiro tinha tido coragem de fazer antes. Identificou a rede do Mossad operando em território nacional. Mapeou os agentes, mapeou os colaboradores locais, mapeou as casas seguras e desmontou a operação. Foi uma operação silenciosa, cirúrgica, profissional. Mais de uma dúzia de operativos foram detidos. Vários deles receberam a escolha entre deportação imediata com lista negra permanente ou enfrentar a justiça brasileira por espionagem contra o Estado. Adivinha o que escolheram? Pegaram o primeiro voo para fora. Isso, meu amigo, isso muda tudo. Porque o Lula não está falando de Barcelona como um líder vulnerável que pode ser desestabilizado a qualquer momento por uma operação encoberta. Ele está falando como um chefe de Estado que acabou de neutralizar a maior ameaça interna ao governo dele. Ele tem as costas cobertas. E quando você tem as costas cobertas, você pode dizer verdades que outros líderes não conseguem dizer. Foi por isso que o discurso teve o peso que teve. Não é só palavra. É palavra com músculo por trás. E agora vamos falar do que realmente está deixando Washington em pânico, que é a questão econômica. Porque diplomacia é uma coisa, mas dinheiro é outra. E o que o Lula está fazendo no campo financeiro é literalmente um ato de guerra contra o sistema do petrodólar. Deixa eu te explicar o que é isso, porque é fundamental para entender o tamanho da jogada. Desde os anos 70, quando o Nixon tirou o dólar do padrão ouro, os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita e depois com toda a OPEP, que basicamente dizia o seguinte: vocês vendem petróleo só em dólar, e em troca, a gente garante a segurança militar de vocês e a gente recicla esse dinheiro comprando títulos da dívida americana. Isso criou uma demanda artificial e permanente pelo dólar. Toda nação do planeta que precisa de energia, e todas precisam, é obrigada a manter reservas em dólar. Isso permite aos Estados Unidos imprimir dinheiro sem parar, financiar guerras sem parar, manter um déficit absurdo sem parar, porque o resto do mundo está sempre comprando dólar para poder comprar petróleo. É um esquema genial e perverso ao mesmo tempo. É uma máquina de extrair riqueza do mundo inteiro para dentro dos cofres americanos. Agora, o que o Lula está fazendo, junto com a China, a Rússia, a Índia, o Irã, os Emirados, todos os membros do BRICS expandido, é construir um sistema paralelo. O comércio entre Brasil e China já está sendo feito majoritariamente em yuan e em real, sem passar pelo dólar, sem passar pelo sistema SWIFT, que é controlado por Washington. O Irã, sob sanções americanas brutais há décadas, encontrou no BRICS uma tábua de salvação, vendendo petróleo em yuan, em rúpia, em moedas locais. Os russos, depois das sanções de 2022, foram obrigados a encontrar alternativas, e encontraram. Hoje, mais de 80% do comércio Rússia-China é feito sem dólar. E o Brasil, com a entrada plena no BRICS, está se posicionando como o nó sul-americano dessa rede. E aqui vem a pergunta que você precisa fazer. Por que isso é tão importante para o brasileiro comum, para o cara que pega o ônibus às 6 da manhã para trabalhar, para a mãe que faz o supermercado e vê o preço do feijão subindo? Porque, meu amigo, toda vez que o dólar dispara, sua vida fica mais cara. Toda vez que o Federal Reserve americano aumenta os juros para controlar a inflação deles, a sua dívida no cartão de crédito aumenta. Toda vez que Washington decide bombardear alguém no Oriente Médio, o preço do diesel sobe aqui, o preço da gasolina sobe aqui, o frete sobe, e tudo no supermercado sobe junto. A nossa economia está acorrentada a decisões tomadas em Washington
por gente que nunca pisou no Brasil e que não dá a mínima para você. Quando o Lula fala em desdolarização, ele está falando na prática em soltar uma das correntes que prendem o seu poder de compra ao humor do tio Sam. Pensa comigo. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. A China é a maior compradora de soja do mundo. Por que diabos esse comércio precisa ser intermediado pelo dólar americano? Por que a soja sai de Mato Grosso, vai para Xangai, e os dois lados precisam comprar dólar para fazer a transação? É uma taxa de pedágio que a gente paga para os Estados Unidos sem nenhuma razão econômica real. Quando você elimina esse intermediário, o produtor brasileiro recebe mais, o consumidor chinês paga menos, e o lucro extra que ia para Wall Street fica circulando entre Brasil e China. É matemática básica. É sangue novo na economia real. Agora, o Trump, na sua infinita capacidade de não entender absolutamente nada de economia, ameaçou os países do BRICS com tarifas de 100%. Ele postou no Truth Social, naquele estilo histérico que virou marca registrada, dizendo que os países do BRICS deveriam dar adeus ao mercado americano. E aqui está o detalhe que ele e o establishment americano não conseguem processar. O mercado americano não é mais o que era. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil há anos. A China já é o maior parceiro comercial da maioria dos países da América do Sul. A China já é o maior parceiro comercial de quase toda a África. O mundo se reorganizou enquanto Washington estava ocupada bombardeando o Oriente Médio e financiando guerra na Ucrânia. Os americanos estão presos numa arrogância imperial que não corresponde mais à realidade material do planeta. E o Lula viu isso. O Lula entendeu o momento histórico. Ele não está fazendo isso por aventura ou por ideologia barata. Ele está fazendo isso porque é a leitura correta da conjuntura. O Império Americano está em declínio acelerado, militarmente sobrecarregado, fiscalmente falido, moralmente desmoralizado depois do genocídio em Gaza ter sido transmitido ao vivo para todo o planeta no Instagram, no TikTok, no Telegram. A geração que está crescendo agora, a juventude global, não enxerga mais os Estados Unidos como farol da democracia. Enxerga como cúmplice de massacre. Esse é um dano de imagem que vai levar décadas para ser reparado, se é que pode ser reparado. E o Brasil, ao se posicionar agora, está pegando uma cadeira boa na mesa do mundo que está sendo construído. Pensa estrategicamente. Quem vai sentar na nova mesa? China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, Irã, Emirados, Egito, Etiópia, Indonésia. Esses países juntos somam mais da metade da população mundial e cerca de 35% do PIB global em paridade de poder de compra. Não é um clubinho marginal, é a maior parte da humanidade. E o Brasil, pela primeira vez em muito tempo, não está chegando atrasado, está chegando cedo, está ajudando a desenhar as regras, está propondo a moeda comum de liquidação, está oferecendo Brasília como sede de negociações sobre o Irã. Vamos falar sobre o que isso significa concretamente para a economia brasileira nos próximos 5 a 10 anos. Primeiro ponto, e talvez o mais importante, é o agronegócio. O Brasil produz comida para o mundo. Esse é um trunfo geopolítico colossal que a gente nem sempre valoriza. Em um mundo cada vez mais instável, com guerras quebrando cadeias logísticas, com mudança climática afetando colheitas em vários lugares, ter capacidade de produzir alimento em escala industrial é poder. É poder duro mesmo. E quando você tem esse poder e consegue vendê-lo em moedas que não estão sujeitas ao chantagismo americano, você multiplica o seu poder de barganha. O agro brasileiro, mesmo a parte mais bolsonarista dele, vai ser obrigada a reconhecer que vender para a China em yuan é mais lucrativo do que vender em dólar, com o Tesouro Americano arbitrando a transação. Segundo ponto, energia. O Brasil tem o pré-sal, tem hidrelétrica, tem etanol, tem potencial eólico monstruoso, tem potencial solar monstruoso. Somos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E a transição energética global, mesmo com todo o esforço dos lobistas do petróleo americano para travar, está acontecendo. Os países que vão dominar o século XXI são os países que produzem energia limpa em escala. O Brasil tem tudo para ser um deles. E o capital chinês, indiano, dos países do Golfo está procurando onde investir.
Quando você não está mais alinhado automaticamente com Washington, esses investimentos chegam com muito mais facilidade. Terceiro ponto: indústria. O Brasil teve uma desindustrialização brutal nas últimas décadas, em parte por culpa nossa, em parte por imposição do consenso de Washington dos anos 90. A reaproximação com a China, com a Rússia, com a Índia, abre janelas para reindustrializar com tecnologia nova. Painel solar, bateria, semicondutor de gerações intermediárias, equipamento médico, fármaco. Tudo isso são áreas onde o BRICS tem capacidade tecnológica e onde o Brasil pode entrar como parceiro de produção, não como mero comprador de produto acabado. Isso significa emprego de qualidade, salário melhor, classe média de novo crescendo. Quarto ponto, e esse é o que mais incomoda os tubarões de Wall Street e da Faria Lima: soberania monetária. Quando o Brasil diversifica reservas em moedas múltiplas e em ouro, quando o Brasil participa de um sistema de pagamentos alternativo, o Banco Central brasileiro recupera a capacidade de fazer política monetária em função dos interesses brasileiros, não em função da expectativa do mercado em Nova York. Hoje, sejamos honestos, o Banco Central brasileiro tem a Selic onde tem, em grande parte por causa do que o Fed americano faz. É uma submissão monetária que custa caríssimo para o brasileiro em juros bancários, em crédito imobiliário, em financiamento de carro, em dívida no cartão. Sair desse modelo é processo lento, demora anos, mas a direção começou a mudar agora. Agora, eu não quero ser ingênuo aqui e nem quero te vender uma ilusão. Tudo isso vem com riscos reais. Os Estados Unidos não vão aceitar de bom grado perder o controle sobre o sistema financeiro global. A história mostra que impérios em declínio são mais perigosos do que impérios em ascensão, porque eles ficam desesperados. A gente já viu o que aconteceu com líderes que tentaram desafiar o petrodólar antes. Saddam Hussein, no Iraque, anunciou em 2000 que ia vender petróleo em euro. 3 anos depois, o Iraque foi invadido com base em mentiras sobre arma de destruição em massa. Saddam terminou enforcado. Muammar Gaddafi, na Líbia, tentou criar o dinar de ouro pan-africano para unificar o comércio do continente fora do dólar. Em 2011, OTAN bombardeou a Líbia e Gaddafi foi linchado na rua. Esses não são acidentes da história, são padrões. Mexer com o dólar é a linha vermelha do império. Então o Brasil precisa jogar com inteligência. E é exatamente isso que o Lula está fazendo. Repara que ele não está rompendo relação com os Estados Unidos. Ele não está fechando embaixada, não está expulsando empresa americana, não está nacionalizando ativo. Ele está fazendo uma coisa muito mais sutil e muito mais poderosa, que é construir alternativa. Você não derrota o império atacando o império de frente. Você derrota o império tornando o império irrelevante. E é isso que o multilateralismo do BRICS faz. Cria opção, cria escolha. E quando o resto do mundo tem opção, o império perde poder de chantagem automaticamente, sem precisar disparar um tiro. E aqui vai uma hipótese minha, que eu compartilho com você sob risco de errar, mas que eu acho que vale a pena considerar. Eu acho que o Lula está apostando que o Trump vai acelerar a queda do próprio império. Pensa bem, o Trump é caótico, é imprevisível, é narcisista, ofende aliados, ameaça inimigos, taxa todo mundo, briga com a Europa, briga com o Canadá, briga com o México. Cada movimento dele empurra mais países para dentro do BRICS. A Arábia Saudita, que era o pilar do sistema petrodólar, está flertando com o Yuan. A Turquia, que é membro da OTAN, está negociando com a Rússia e com o Irã. A própria Europa está começando a questionar abertamente o alinhamento automático com Washington. O Trump, sem querer, é o melhor aliado do BRICS. Ele está fazendo o trabalho de demolição do consenso atlantista melhor do que qualquer inimigo dos Estados Unidos jamais conseguiria fazer. E o Lula sabe disso. O Lula é um político com 5 décadas de experiência. Ele já enfrentou ditadura militar, já enfrentou perseguição judicial, já enfrentou prisão política, já voltou. O cara conhece o jogo do poder como poucos no mundo conhecem. Quando ele fala em Barcelona com aquela tranquilidade, quando ele faz aquelas perguntas retóricas devastadoras, ele está fazendo isso com cálculo frio, sabendo exatamente onde cada palavra vai bater. Ele não está improvisando.
Ele está executando uma estratégia de longo prazo que começou a ser desenhada lá nos anos do primeiro governo, em 2003, quando ele e o Celso Amorim começaram a articular o Sul Global. Vamos falar agora sobre como isso afeta o brasileiro comum no dia a dia, porque é disso que a gente, no fim das contas, está falando. Não estamos falando de geopolítica abstrata. Estamos falando da sua vida, do seu salário, do seu futuro, do futuro dos seus filhos. O primeiro impacto direto é no preço dos combustíveis. Quando o Brasil consegue comprar e vender energia em moedas alternativas, e quando o sistema BRICS reduz a volatilidade do mercado petrolífero global, a Petrobras tem mais previsibilidade para precificar. Isso significa menos sustos no posto de gasolina, significa frete mais estável, significa supermercado com inflação menor. Não é mágica, não acontece da noite para o dia, mas é direção estrutural que começa a render efeito nos próximos 2, 3 anos. O segundo impacto é no acesso a crédito. Quando o Brasil diversifica fontes de financiamento e quando bancos como o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, sediado em Xangai, começam a financiar infraestrutura no Brasil em condições melhores que o Banco Mundial e o FMI, a gente recupera a capacidade de investimento público sem ficar refém da especulação financeira americana. Isso significa estrada nova, ferrovia nova, porto modernizado, hospital construído, escola reformada. Tudo isso gera emprego, gera renda, gera atividade econômica. O terceiro impacto, e esse é o mais sutil, mas talvez o mais importante a longo prazo, é o impacto na soberania alimentar e tecnológica. Quando você tem parceiros diversificados, você não é chantageado. A pandemia mostrou isso de forma cristalina. Quando precisamos de vacina, os países que tinham só os Estados Unidos como parceiro ficaram pendurados. O Brasil, mesmo com todas as bobagens que o Bolsonaro fez na época, conseguiu vacina via Coronavac chinesa, porque o Butantan tinha relação com a Sinovac. Imagine se a gente tivesse fechado totalmente as portas para a China naquela época. Quantos brasileiros a mais teriam morrido? Diversificação não é capricho ideológico, é instinto de sobrevivência nacional. E tem mais uma coisa que eu quero discutir antes de fechar essa análise, que é o efeito moral, o efeito simbólico. O Brasil voltou a ter voz no mundo. Por anos, durante o governo passado, o Brasil foi humilhado internacionalmente. Os nossos representantes eram tratados como bobos da corte em fórum internacional. Lembra do Olavo de Carvalho influenciando o Ministério das Relações Exteriores? Lembra do Ernesto Araújo falando em globalismo cultural marxista-cristão na ONU? Era constrangedor. A gente virou piada de roda diplomática mundial. Agora, quando o Lula sobe num palco em Barcelona, ou em Joanesburgo, ou em Nova Delhi, o mundo escuta. Não escuta porque o Brasil ficou subitamente mais rico ou mais armado. Escuta porque o Brasil voltou a falar uma língua coerente, uma língua que articula interesses do Sul global, uma língua que oferece alternativa ao discurso belicista de Washington. Esse capital simbólico vale ouro. Vale literalmente ouro, porque atrai investimento, atrai turismo, atrai estudante estrangeiro para universidades brasileiras, atrai pesquisador, atrai empresa que quer base de operação na América do Sul. A imagem internacional de um país é parte do PIB dele, ainda que invisível. E o Brasil, depois de quase ter destruído a própria reputação, está recuperando solo terreno a terreno. Eu quero terminar essa análise com uma reflexão que é mais política e menos econômica. O que o Lula fez em Barcelona não foi só política externa. Foi um manifesto sobre que tipo de mundo a gente quer construir. Ele falou em fim do bloqueio criminoso contra Cuba, falou em respeito à soberania da Venezuela, falou em Palestina, falou em Irã, falou em África subrepresentada na ONU. Tudo isso compõe uma visão de mundo coerente, que é a visão de que nações são iguais em dignidade, que ninguém tem direito divino de bombardear ninguém, que recursos naturais pertencem aos povos que vivem em cima deles, e que o sistema internacional precisa ser refundado em bases democráticas reais, não na ditadura dos 5 com poder de veto. Essa visão é radical no sentido original da palavra, que é ir à raiz. E é exatamente por isso que ela incomoda tanto. O establishment ocidental, a imprensa corporativa, os think tanks pagos pelo Departamento de Estado,
Todos estão tentando neutralizar essa narrativa, ridicularizar essa visão, pintar o Lula como velho ressentido ou como aliado de ditadores. Mas a verdade é que cada vez mais gente, em cada vez mais países, está enxergando que o rei está nu, que a hegemonia americana se sustenta em mentira sobre mentira sobre mentira. E quando a verdade começa a aparecer, ela não para mais. O Brasil tem uma chance histórica agora, uma chance que talvez não se repita nas próximas décadas. Pode ser protagonista de uma transição global para um mundo multipolar, mais justo, mais plural, menos belicista. Pode ser ponte entre o Sul global e o que sobrou de razoabilidade no Ocidente. Pode liderar a Amazônia para um modelo de desenvolvimento sustentável que sirva de referência mundial. Pode ser exemplo de democracia que sobrevive ao golpismo e volta mais forte. Tudo isso está em jogo agora. E você, brasileiro ou brasileira que está me escutando, você é parte disso. Não como espectador, como protagonista. Porque política externa não é coisa de embaixador em Brasília. Política externa é o que define o preço do seu pão, o salário do seu filho, o futuro do seu bairro. Quando o Brasil se posiciona com firmeza no mundo, todos nós ganhamos. Quando o Brasil se ajoelha, todos nós pagamos a conta. Por isso, o que aconteceu essa semana importa tanto. Por isso, vale a pena prestar atenção. Por isso, vale a pena entender. Os Estados Unidos não vão deixar isso passar barato. Vai vir resposta, vai vir pressão, vai vir tentativa de desestabilização. A imprensa nativa vai amplificar cada erro do governo, vai esconder cada acerto, vai fabricar crise onde não tem crise. Setores do mercado financeiro vão tentar quebrar a moeda, vão tentar criar pânico cambial, vão tentar inviabilizar a agenda. Isso tudo vai acontecer, e a gente precisa estar preparado para reconhecer essas manobras quando elas vierem. Porque a guerra pela narrativa é tão importante quanto a guerra pela política em si. O que eu te peço, no fim dessa análise, é que você não seja passivo. Que você compartilhe esse vídeo com quem precisa entender. Que você converse com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seu parente que ainda acha que os Estados Unidos são o farol do mundo livre. Que você se informe em fontes diversas, que leia mídia chinesa, mídia indiana, mídia árabe, mídia africana, e compare com o que a CNN e a Globo te dizem. Você vai se surpreender com o tamanho do filtro que existe. E quando você quebra esse filtro, você não consegue mais fechar os olhos. O Brasil acordou. A pergunta agora é se você vai acordar junto. Deixa nos comentários o que você achou dessa análise. Conta de onde você está me ouvindo. E se inscreva no canal para continuar acompanhando essa cobertura que nenhum outro canal está fazendo do jeito que a gente faz aqui. Meu nome é Marcelo Rocha e a gente se vê na próxima.